Uma jovem garota chamada Ana, dos seus 29 anos, estava passando suas férias na Noruega. Enquanto ela esquiava, ela sentia o vento de seus cabelos e os flocos de neve na sua pele. Ela avançava com determinação, só que num dado momento, a neve sob seus pés cedeu, levando uma descida desenfreada. O impacto da colisão com a roça ecoou pelas paisagens silenciosas, enquanto Ana, atordoada, começou a deslizar involuntariamente em direção à abertura traiçoeira no gelo. Seu coração batia descompassado, a mente uma cascata de pensamentos rápidos mas impotentes diante da natureza implacável. Cada tentativa de resgate com a corda ao redor do seu pé se transformava num esforço desesperado, os minutos se estendendo como horas em meio à urgência gélida. A esperança frágil como cristais de gelo ameaçava desmoronar, mas as equipes de resgate determinadas não desistiram. Passaram-se 40 minutos agonizantes antes que a paisagem fria testemunhasse a resiliência humana. Munidas de uma pá afiada, as equipes criaram um buraco cuidadosamente planejado no rio abaixo. O som da pá perfurando o gelo era como uma sinfonia de esperança, e quando finalmente emergiu Ana através do orifício criado, a vitória sobre a natureza implacável ressoou como um eco de triunfo no gelo congelado. Quando finalmente chegou ao hospital, o quadro de Ana era assustador. Seu coração ficou parado por mais ou menos 80 minutos. E a temperatura do seu corpo, que deveria ser ali pelos 36, 37 graus, chegou no hospital em 13,7 graus Celsius. Os médicos, enfrentando uma situação sem precedente, decidiram tentar algo diferente. Conectaram a Ana numa máquina para circular e oxigenar o sangue dela por fora do corpo e começaram a aquecer lentamente o seu corpo. O mais intrigante é o que aconteceu e assustou todos os médicos, e foi o que aconteceu e eu vou te contar ao longo desse vídeo. Meu nome é Matheus Rovler e a história que você acabou de ouvir é real. Mas nesse momento você deve estar se perguntando duas coisas. O que aconteceu com ela e o que tem a ver um cachorro Frankenstein na capa do vídeo? Bom, para ser bem direto com você, tinha um rapaz chamado Luigi Galvani. Ele era um cientista na Itália formado em medicina. Talvez você já tenha ouvido falar do processo de galvanização, ou no metal depositado sobre outro objeto metálico com eletricidade. Enfim, foi também ele que foi o responsável. O que interessa pra gente é que ele é o pai da eletrofisiologia. Para você que estuda, deve ser natural entender que nosso corpo tem carga elétrica, seja na eletricidade estática, que seu cabelo fica arrepiado, ou nas linhas de um traçado de eletrocardiograma. Mas pense comigo, se você perguntar para sua tia se ela tem eletricidade, há uma grande chance dela falar para você: deixa de ser besta, moleque, respeita sua tia. Enfim, o Luigi acabou descobrindo que se a gente ligar uma fonte de eletricidade a um animal morto, no caso na época ele usava sapos, ele vai se movimentar, mesmo depois de morto, ou seja, ele vai dar um choque e o músculo vai se contrair. Hoje a gente sabe que a eletricidade pode causar contração muscular, porque nossos músculos são controlados por sinais elétricos do sistema nervoso. Quando uma corrente elétrica passa pelo corpo, ela interfere nesses sinais, fazendo com que os músculos se contraiam involuntariamente. O ideal é que você sempre pegue um livro de fisiologia para estudar, mas nesse vídeo eu vou tentar deixar um pouco mais claro para você a respeito de 3 temas: íons cálcio Ca2++, sarcômeros e retículo sarcoplasmático. Te explicando bem rápido, sarcômero é a unidade funcional da fibra muscular. Se estende de uma linha Z até outra linha Z, contém os filamentos da quitina e miosina. Se você não lembra o que é linha Z, dá uma revisada em histologia do tecido muscular, beleza? O retículo sarcoplasmático é a unidade que tem na tua fibra muscular. É como se fosse um armazenador. Ele guarda os íons cálcio para liberar quando a gente precisar. Mas o que é esse íon cálcio? Íon, para quem não lembra, é um átomo que tem carga negativa ou positiva. O íon que a gente está falando é o cálcio 2+, ou seja, é um cálcio que está faltando 2 elétrons. Lembre que o elétron é negativo, como se fosse aquela dívida no banco que você tem. Se você tirar essa dívida, você fica no positivo. Tira 2 elétrons de cálcio, então a gente chama ele de íon cálcio 2+, tá? Uma pausa agora. Agora eu vou te explicar a ação do cálcio. Calma que eu já te conto se a Ana ficou congelada, morreu ou sobreviveu. Mas para o músculo contrair, a gente tem 2 estruturas que trabalham juntas, a actina e a miosina. Um é mais fino, a actina, e o outro é mais grosso. Enfim, vocês entenderam. Para que a actina consiga se movimentar, gerando a contração, ela tem que estar num determinado formato. Uma das coisas que ela é feita é de troponina. Se você curte cardiologia, infarto, emergência, esse tipo de coisa, seja de veterinária ou saúde humana, já anota esse nome para você pesquisar depois, é muito importante, troponina.
Enfim, lembra que eu falei do cálcio? O cálcio se liga na troponina e muda o formato da quitina. Aí a contração acontece. Por isso que a gente precisa do cálcio, estando você vivo ou morto. Não demorou muito para que um monte de gente queira lucrar de uma forma, vamos dizer, antiética com a descoberta do Luigi Galvani. Bom, Luigi Galvani descobriu que se você colocar uma carga elétrica num corpo morto, ele vai contrair. Não demorou muito para que em algumas apresentações em circos, os apresentadores pegassem um animal ali que tivesse morrido, colocassem eletrodos para soltar uma descarga elétrica, e esse animal ia se contrair, e assim eles falando que eles iam devolver a vida para o animal com aquele choque. E as pessoas acreditavam, pensavam, meu Deus, o cara conseguiu fazer com que o animal morto se mexesse. Acontece que numa dessas apresentações de circo, quem estava lá era uma garota chamada Mary Shelley. A Mary Shelley, se você já leu o livro O Monstro de Frankenstein, você vai ligar os pontos. Ela foi a autora do livro. A corrente elétrica passando pelo corpo é o elemento principal quando vão dar vida ao corpo do monstro protagonista da história, o Frankenstein. Como nosso canal é focado em animais, nosso Frankenstein é um cachorro. Então, respondendo a capa do vídeo, o Frankenstein te engana quando diz para você que a eletricidade pode fazer um corpo morto voltar à vida. Quando você aprendeu que a eletricidade libera cálcio mediado pela acetilcolina, que por sua vez faz com que o músculo contraia. Tá, Matheus, mas eu já assisti no Grey's Anatomy, eu vi eles pegando uma pessoa que aparentemente tinha morrido, o coração parou, dando um choque na pessoa e ela voltou à vida. Aliás, coloque nos comentários qual série médica que você prefere, Grey's Anatomy ou Dr. House. Se você prefere Dr. House, se inscreve no canal. Então, voltando ao choque que a gente vê nas séries. Aí que você se engana, o choque que os médicos dão no paciente não faz o coração bater, e sim ao contrário, eles fazem o coração parar. Lembra que geralmente eles falam 1, 2, 3, afasta? O afasta é porque se você tocar no paciente, o teu coração vai parar, e você vai acabar dando mais problema para o paramédico. Nem todo problema cardíaco é chocável, ou seja, quando o paciente precisa ser desfibrilado. Aliás, o nome é desfibrilador porque o coração ele não está parado nos ritmos que são chocáveis, ele está fibrilando. Ele não está batendo normal. E quando você choca o paciente, o coração para por um breve momento. Ou seja, quando você dá o choque, o coração da pessoa dá um reset. Em seguida ele volta a bater de uma forma correta. Pelo menos espera-se que sim. Mas dá um reset. Já aconteceu de alguém falar pra você que quando o seu computador tá lento, você precisa desligar ele e ligar de volta, e daí talvez as coisas voltem a funcionar normal? Então, é mais ou menos o mesmo princípio. Com o coração acontece o mesmo. Aliás, outra palavra para você pesquisar, cardioversão. Existe a possibilidade de cardioverter um paciente, ou seja, dar um choque para ocorrer esse reset, em uma situação que não seja de emergência, ou seja, você vai, agenda a tua cardioversão, com horário marcado, tudo controlado. Em alguns problemas de saúde, a cardioversão corrige, o paciente interno no hospital é sedado e a cardioversão acontece na tranquilidade, sem emergência. Enfim, na aula de hoje a gente aprendeu 3 coisas. A primeira é que nosso corpo tem eletricidade, que é regulada por íons. A segunda é que choques elétricos não fazem o coração voltar a bater. E a terceira é que a Ana sobreviveu. Então, continuando a história da Ana, quando finalmente ela chegou no hospital, o quadro dela era assustador. A Ana tinha ficado 80 minutos, ou seja, 1h20, com o coração parado. Sua temperatura corporal, como eu falei, estava em 13,7 graus. Os médicos enfrentaram uma situação que eles nunca tinham vivido antes. Eles conectaram a Ana numa máquina que fazia circulação extracorpórea, aumentando aos poucos até chegar em 31 graus. Quando chegou em 31 graus, o coração da Ana voltou a bater. É claro que automaticamente ela não ganhou alta, ela continua mal. O coração dela voltou a bater, mas ela ainda precisava ter cuidados médicos intensivos para que a vida dela continuasse bem. Uma coisa interessante nessa história é que nenhum outro caso que a gente conhecia até então, de um corpo humano sendo submetido a uma temperatura tão fria, não sabia-se direito como que isso ia ter um resultado no corpo daquela pessoa. A Ana foi a primeira história que a gente conseguiu acompanhar, infelizmente com a tragédia que aconteceu, para a gente saber os efeitos da baixa temperatura no corpo humano. Então, os médicos no dia seguinte ficaram surpresos por 2 motivos bem específicos. O primeiro motivo é que você está vendo o vídeo até agora e você ainda não deixou um like no vídeo e se inscreveu no canal. Então, dá aquela força. O segundo motivo é que depois de 24 horas que aconteceu o acidente, os sinais vitais dela começaram a normalizar, mas ela ainda ficou inconsciente. Só depois de 12 dias internada é que ela conseguiu abrir os olhos. A recuperação dela foi bem lenta, já que os nervos foram bastante danificados pela água bem gelada.
mas a Ana ela voltou a se movimentar sem sequelas um pouco mais de um ano depois do acidente, apesar que ela estava bem e sua vida não estava mais em risco. O caso da Ana, que teve seu coração parado por praticamente 80 minutos e ficou na água super congelante, fizeram com que os médicos mudassem a forma de chegar às mortes por hipotermia. Antes da jovem, nenhum paciente no hospital lá da Noruega tinha sobrevivido a essas condições. Entre 1999 e 2013, graças à recuperação da Ana, hoje 9 em cada 24 pacientes dessa instituição sobreviveram a paradas cardíacas hipotérmicas, ou seja, quando a temperatura fica muito baixa. Agora, os especialistas até mesmo induzem a hipotermia em pacientes para usar a desaceleração do cérebro a favor da recuperação completa. Anos depois desse acidente e de seu tratamento, a Ana está totalmente curada, vive uma vida tranquila. A única diferença é que agora ela trabalha no mesmo hospital que salvou a vida dela na Noruega. Eu queria colocar a foto da Ana, mas eu acho que um cachorro Frankenstein ia chamar mais a atenção na capa do vídeo. Se você gostou do vídeo, considere mandar esse vídeo para os seus amigos e se inscrever no canal. Eu quero trazer para vocês uma forma diferente de enxergar disciplinas que muitas vezes são dadas de forma corrida e não é culpa nenhuma dos professores, é o sistema que a gente está inserido para a gente talvez enxergar a fisiologia, patologia e outras disciplinas que eu quero trazer para o canal de uma forma diferente para você conseguir se encantar, assim como eu, como o corpo é incrível e como estudar ele pode ser uma aventura. Meu nome é Matheus Rovler e nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!